comum. A música era cantada pelo clero da igreja, uma espécie de coral da igreja. Sacerdotes cantavam, o povo apenas assistia. E assim foi, depois de Ambrósio, até o século XVI. Por mais de 1000 anos, o povo não participava mais das canções da igreja, simplesmente as ouvia. É como você ir hoje a um mosteiro e ver os padres gregorianos, por exemplo, cantando. Você não participa da música, você assiste a música cantada e ouve o sermão pregado. A celebração da igreja, depois de Ambrósio, perdurou assim por mais de 1000 anos. E foi então, no século XVI, com a reforma protestante, que Martinho Lutero traz de novo à igreja e ao homem comum o convite de cantar e louvar o nome de Jesus por meio da música. E a canção de Lutero, a sua principal canção, que se tornou símbolo da reforma protestante e símbolo deste retorno em que o homem comum novamente voltava a cantar dentro da liturgia da igreja, é justamente esta canção, Castelo Forte. Ela tem, portanto, para a igreja cristã, uma singular importância, porque ela marca a maior renovação que a igreja tem desde a era apostólica, e ela marca também o retorno da música aos lábios do homem comum, que volta na liturgia do culto a engrandecer a Deus por meio da música. Amém? Muito bem, abra comigo a sua Bíblia, portanto, Jeremias, capítulo 18. Primeiro, a partir do versículo 1. Capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. O tema desta mensagem: um oleiro chamado Deus. Verdades sobre a soberania divina. Jeremias 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ouvimos já muitas pregações sobre este texto, até mesmo canções sobre este texto. Porém, precisamos nos lembrar que para entendermos a Bíblia, primeiro, entender a Bíblia em seu tempo e em sua época. A pergunta a você, que já ouviu tantas pregações acerca do vaso do oleiro, é: do que Jeremias estava falando? Não é o momento ainda para dizer que você é o vaso. A minha pergunta é anterior. Para que você entenda o que Jeremias escreveu, você tem que saber do que ele está falando. Primeira pergunta, então, que eu faço a você que já ouviu muitas pregações sobre o vaso do oleiro: do que Jeremias estava falando? Segunda pergunta que eu te faço: para quem
Jeremias está falando? Porque veja, se você não sabe nem do que e nem para quem, há uma verdade: você não sabe o que está escrito em Jeremias capítulo 18. Pegar o texto de Jeremias 18 e começar a ficar batendo, dizendo que você é um vaso, está na mão de Deus, isto é superficialismo. A questão é, primeiro passo, precisamos entender o que Jeremias está falando, para que depois de entender Jeremias em seu tempo e em sua época, transportarmos para a nossa realidade qual é o teor profético do texto de Jeremias. E a verdade é esta: não sabemos exatamente do que ele está falando. Sabemos até que talvez ele fale para Israel, mas não sabemos por que ele está falando. E quando assim não sabemos, na verdade, não entendemos o que Jeremias está dizendo. Isso é uma regra fundamental, básica de interpretação bíblica. Isso tem um nome estranho chamado de perícope. Repita comigo: perícope. Perícope. Perícope é o trabalho que o leitor tem que fazer primeiro, em entender a Bíblia no seu tempo e na sua época. Perícope é muitas vezes ilustrado como o trabalho do lavrador. É este trabalho inicial de arar a terra. É como se a Bíblia fosse uma grande lavoura e eu tenho que fazer este trabalho antes de colher um fruto, antes de colher, e entendamos como colher, este transportar da Bíblia para a sua realidade hoje. Isso é o colher. Antes de colher, você tem que plantar. Não adianta querer chegar num campo e já colher se você não tiver primeiro o quê? Plantado. Então, quando um pregador pega o texto, não entende a Bíblia na sua época e em seu tempo, e já quer pregar, ele quer colher algo que ele ainda sequer plantou. Então, isso que é a ideia do perícope. Perícope é a ideia de você primeiro arar o quê? A terra. Primeiro plantar, compreender a Bíblia no seu tempo e na sua época, do que, para quem e por que Jeremias escreveu, para que depois você possa colher e transportar para você. Então nós vamos fazer isso agora. Agora a gente vai arar a terra de Jeremias 18. Há uma razão pela qual Deus mandou que Jeremias descesse à casa do oleiro. Israel não estava entendendo que quem está no comando da vida e no comando da vida de cada pessoa de Israel era Deus. Este era o primeiro obstáculo. Israel estava fazendo como muitas pessoas fazem hoje. Se enganam pensando que elas estão no comando da vida. Este era o principal erro de Israel. Eles achavam que eles estavam no comando da vida. E Deus então disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, que eu vou lhe mostrar quem está no controle, quem está comandando. E quando então Jeremias assim faz, ele observa que quem está no controle da feitura do vaso são as mãos do oleiro. O oleiro não é só bondoso ou habilidoso em manusear o barro. O oleiro é aquele, versículo 4, que faz de novo o vaso que lhe pareça bem aos seus próprios olhos. Veja o que diz o verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? Dele. É isso que Deus está dizendo com Israel.
Eu não só estou no comando da vida, como eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não é o vaso, dizia Deus a Jeremias, que me diz como oleiro o que fazer. Sou eu que faço, e eu faço de acordo com a minha vontade. Isto não era claro para Israel, isto não é claro para muita gente que pensa que pode manipular a Deus por meio da oração, que pode conduzir Deus por meio de ofertas e sacrifícios. É isso que Deus está dizendo. Não, eu estou no comando e eu manuseio e eu dou forma ao vaso de acordo com a minha própria vontade. E é por isso que no versículo 6, então disse Deus: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo para Israel: faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, porque vocês, Israel, são vasos de barro, e o oleiro aqui sou eu. A partir daqui, Deus trará uma palavra de juízo, dizendo que se Israel se arrependesse, Deus poderia perdoá-los, mas como Deus sabe que eles não iriam se arrepender, isto Deus fala de maneira clara, como Deus já sabe, Deus iria, portanto, entregá-los ao juízo da justiça de Deus. E isto aconteceu em 537, 538 antes de Cristo, durante os dias de Jeremias, em que a Babilônia dizimou, destruiu a cidade, destruiu o templo e queimou a cidade. O que Deus queria fazer com que Israel entendesse é que Ele está no comando, e que se Ele entender que Israel precisaria sofrer a correção e o juízo, Israel iria sofrer a correção e o juízo. O que Deus queria era, quando o templo for derrubado e a cidade queimada, saibam por que o templo foi derrubado e a cidade foi queimada. Era isso que Deus estava dizendo. De maneira drástica, de maneira contundente, mas eram estas as palavras de Deus para Jeremias. Para que Jeremias dissesse ao povo: tudo que vai acontecer, a vossa cidade que será destruída, vocês serão envergonhados para o mundo inteiro. Isto vai acontecer porque em um dado momento da vida vocês esqueceram que eu estou no comando e sou eu que faço o que eu quiser. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem e podem procurar o que vocês quiserem. A minha vontade vai ser feita. E era isso que Deus estava dizendo a Israel. Historicamente, volto a repetir, Jeremias, que profetiza, é um dos que precisa sair de Israel e procurar asilo, refúgio no Egito, porque Jerusalém e o reino de Judá nos seus dias será destruído, a cidade será queimada e permanecerá assim pelos próximos 70 anos, até o momento em que Deus já havia profetizado por intermédio do profeta Isaías que Deus levantaria o seu servo, o nome de Ciro, e que ele restauraria Israel, o que de fato acontece
o imperador persa Ciro consente que os israelitas voltem e reconstruam o templo que foi derrubado. Muito bem, eu entendi então neste primeiro momento do que Deus estava falando, para quem Deus estava falando e por que Deus estava falando. Eu quero agora que você abra comigo a sua Bíblia e nós vamos ver o que Paulo escreve sobre esta analogia. Paulo vai lançar mão desta ilustração para escrever agora para a igreja cristã sobre a relação do oleiro com o vaso. Jeremias estava falando de um evento histórico específico que tem o seu fiel cumprimento na história. Paulo vai lançar mão desta ilustração de Jeremias 18 e ele vai escrever agora para a igreja cristã sobre esta relação do oleiro com o barro. Então abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 19. Romanos, capítulo 9, versículo 19, eu vou ler até o 24. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Primeira verdade que precisamos salientar sobre a soberania de Deus. Repita comigo: Deus está no controle da vida, e no controle da minha vida. Hein? Deus está no controle da vida e no controle da sua vida. Nos esquecemos disso. Cremos que Deus é Criador, cremos que Deus é Todo-Poderoso, cremos que Deus criou o homem, o universo, mas não entendemos claramente que Deus controla a nossa vida. Por isso a gente imagina até o impossível, que exista vida sem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo do absurdo. Imaginar que haja uma vida com Deus e uma vida declaração de pessoas que acreditam que Deus está no controle da vida, mas não no controle da sua vida. Acreditam que Deus está no controle da vida, mas Deus não está no controle da sua vida. Por isso que existe uma vida com Deus e existe uma outra vida sem Deus. O que o texto de Jeremias para mim hoje profeticamente me diz não há vida que Deus não esteja no controle. Não há vida que Deus não esteja no controle. Porque aqueles que não estão em Deus estão o quê? Mortos. Come, bebe, fala, anda e trabalha, mas para Deus estão o quê?
que Deus falou para Adão e Eva: o dia em que comerdes do fruto desta árvore que proibi, certamente o quê? Morrerás. Quando Adão e Eva comeu, caiu duro, morto? Continuou falando, mas estava o quê? Continuou andando, mas estava o quê? Percebe? É isto que nós estamos dizendo, nem mais e nem menos do que a Bíblia fala. A morte a que Deus se referia não era uma morte física apenas, também física, porque és pó e ao pó disse Deus para Adão, ao pó te tornarás. Era também físico, mas acima de tudo, naquele momento, aos olhos de Deus, eles estavam o quê? Mortos. Portanto, Deus está no controle da vida. Não há uma vida com e uma vida sem Deus. Para que possamos estar vivos, João capítulo 3, te é necessário o quê? Isso. Nascer de novo. E a gente acaba se preocupando com a roupa que o morto está vestindo. Entende? Irmão, está morto. A gente acaba se preocupando se o morto dança e como ele dança. Irmão, está morto. A gente se preocupa no que o morto está falando. Irmão, está morto. Aquilo que eventualmente diga, faça, como se vista ou como se porte, para Deus é indiferente, porque Ele está o quê? Morto. E às vezes algumas igrejas ficam preocupadas com o que o morto está falando. Irmão, não estou menosprezando, eu estou dizendo o que diz a Bíblia. A minha preocupação com alguém, primariamente, é: está vivo ou está morto? Se está morto, não adianta ficar corrigindo com o tipo de roupa que ele veste. Não adianta ficar disciplinando o que ele diga ou como ele se porte. Irmão, ele está morto. Bem? Ele está morto. Nós nos preocupamos, portanto, em ensinar, pastorear, falar, aconselhar aquele que primeiro tem que estar o quê? Primeiro tem que estar vivo. Não adianta eu ficar tentando aconselhar o que está. O problema do morto não é o que ele fala. O problema do morto não é como ele se veste. O problema do morto não é como ele se comporta. O problema do morto sequer é o problema da família dele. O problema é que ele está o quê? Morto. Esse é o problema. Esse é o problema central. E tratar o morto como se vivo fosse é enganá-lo. É ser desonesto com ele. Tratar o morto como se vivo fosse é desenganá-lo, é ser desonesto com ele, porque ele pensa que está o quê? Mas na verdade ele está morto. Para que eu seja sincero, verdadeiro e cristão, se há algo que o morto precisa ouvir de mim, é que ele está morto. É isso que ele precisa ouvir. Não vou discutir com ele o problema do casamento dele com o filho, do que ele falou, do que ele não falou. Como às vezes a gente é procurado, não vou discutir questões da sexualidade dele. A gente se aflige
diante de Deus, pela opção sexual de alguém. Irmão, primeiro, está vivo ou está morto? Primeiro ponto é esse. Se está vivo, aí a gente se preocupa em conversar, orar, orientar. Estou dizendo num olhar do que? Diante de... Porque é isso que me dizem. Quando me procuram com a preocupação cristã. Então vamos colocar as peças no lugar. Primeiro, está vivo ou está? Se está morto, vamos orar para que Deus faça o quê? Nascer de novo. Amém? Primeiro isso. Vamos orar para Deus nascer de novo. Porque quando Deus fizer nascer de novo, tudo se torna o quê? Você pode glorificar a Deus por isso. Você quer isso? Amém? É isto. Vamos primeiro nos concentrar para que Deus faça nascer. E você pode fazer alguém nascer de novo? Eu posso fazer alguém nascer de novo? Não posso. O que eu posso então fazer para alguém que está morto? Orar por ele. Acolher, abraçar e orar para que Deus ilumine o coração. Para que Deus traga a vida àquele que está morto. Porque a gente, por não entender que é Deus que está no comando da vida, a gente quer empurrar um novo nascimento goela abaixo das pessoas. E não é Deus que está manuseando o barro. Tudo só acontece no manuseio das mãos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se ele não pegar e não manusear, não adianta. Não há nada que possamos fazer. Para que você acredite o quanto é real isto na vida da realidade humana, nenhum ramo científico da psicologia ou da psicanálise acredita na transformação do ser humano. As duas principais ciências comportamentais que temos, psicologia e psicanálise, nenhum deles acreditam na mudança, na transformação do ser humano. Acreditam na adaptação daquilo que se é. Isso não é transformação. Você é o que você é. E se eles não acreditam, por que eles fazem terapia? Para adaptar, para ajustar. Então é como se o ser humano fosse uma peça pronta. Dá para a gente dar uma lixada, uma envernizada para melhorar, né? Então dá para a gente fazer esse serviço superficial ali, de lixar, de pintar, passar um paninho, tirar o pó, jogar um WD-40. Mas não dá para mudar a peça. Não vai mudar. Não vai mudar. Nenhum psicólogo, nenhum terapeuta tem a ilusão, porque ele já é ensinado, de que ele vai mudar aquela peça rara que entrou no consultório dele. Não vai mudar. Ele vai procurar diminuir os conflitos da vida, mas aquilo que é, se é. Daí vem um ditado, que é um ditado do povo, mas na verdade esse ditado tem um fundo de teoria na psicologia. Há pessoas que dizem caráter, se tem ou não, se tem. E ponto final. É porque caráter para a psicologia, caráter não é postura moral positiva. Para a psicologia, caráter é a essência daquilo que se é. É a plataforma base do eu. Isso a psicologia chama de caráter. Então ela diz,
O caráter não muda. Aquilo que se é e não se modifica. Aí um outro ramo da psicologia vai dizer: nós podemos mudar a personalidade. A personalidade seriam comportamentos construídos em cima do caráter. Então, você conhece Lego? Brinquedo Lego? Então, vamos imaginar que o ser humano, é aquela plataforma fixa do Lego. Alguns brinquedos do Lego, quando são construções mais complexas, ele tem uma base fixa. Então aquilo é caráter. E em cima dessa base fixa no Lego, você vai colocando o quê? Outras pecinhas e vai fazendo a construção. Mas para que tudo não fique perdido, a base é fixa e você coloca pecinhas em cima. Então, a psicologia diz: essa base é caráter. Isso não muda, isso não vai ser modificado nunca. A gente vai modificar ou redirecionar essas pecinhas que vão em cima. Entende? Essas condutas, essas pequenas expressões do que se é, vai se adaptando. Por isso que eu falei, a gente vai lixando, vai pintando, higienizando, tirando o pó. Mas mudar, não vai mudar. O único que prega a mudança radical e total é Jesus. Jesus diz: não, eu posso fazer nascer o quê? De novo. Eu posso fazer nascer de novo. Eu não só posso fazer nascer de novo, como só vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus quem eu fizer nascer. Entende? Então a nossa reação para aqueles que estão mortos é amor e misericórdia. Amém? Não fica com raiva do seu marido porque ele não quer vir à igreja. Não fica com raiva da sua esposa porque ela não quer vir à igreja. Você não pode enfiar vida, novo nascimento nele. Só Deus pode fazer. Não fica bravo, não fica irritado. Não adianta você brigar, irmão. Amém? Não adianta brigar. Tem que o oleiro fazer o quê? Ele tem que pegar e refazer aquele vaso. Então o que a gente faz nessas relações interpessoais, que queremos que pessoas sigam o Evangelho e essas pessoas não seguem o Evangelho? O que a gente faz? Oferece a eles amor e misericórdia, porque é isso que Jesus nos ensina. O amar ao próximo está independente da condição de vivo ou de morto. Ok? Nós amamos, oferecemos misericórdia, dobramos o nosso joelho e falamos com aquele que pode mudar, porque só ele pode mudar. Amém? Se você tem dúvidas que Deus mude, você não estaria aqui se Deus não tivesse mudado você. Amém? Eu não seria pastor se Deus não tivesse me feito nascer. Deus faz. E Deus muda. E Deus faz nascer de novo. Então, irmão, ame, acolha e tenha misericórdia. E deixa que Deus sabe o que Ele tem que fazer. Quando Deus faz? Quando que o oleiro faz o vaso? Ou refaz? Quando? Ele quiser. É isso que a gente lê em Jeremias 18. Quando eu, do jeito que eu Quiser. Com Samuel, o profeta, Deus fez isso ainda quando ele era criança.
Uma criança que nem entendia, que ouvia a voz de Deus de madrugada, chamado Samuel, Samuel. Amém? Foi ele que o ensinou. Quando você ouvir Samuel chamando a sua voz, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo. Menino, criancinha, Deus vai e ilumina o seu coração, o faz nascer. Tem outros que Deus só vai fazer nascer de novo com 80 anos de idade. Moisés só conheceu a Deus. Moisés só teve uma relação com Deus quando ele viu a sarça ardendo na região do norte. Amém? Falando no nosso contexto, filho de crente, mas ele não era crente. Fez tudo errado, seguiu caminhos errados, ficou lá no deserto, mais 40 anos, com 80 anos de idade. O oleiro achou que aquele era o exato momento de fazer um vaso novo. E quando ele viu aquele espinheiro pegando fogo e ouviu a voz dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esta terra que tu pisas é terra santa. Ali há uma nova vida com Deus. É Deus que precisa fazer. Com Paulo foi no meio da vida. Paulo fazia tudo errado, acreditava em Deus de maneira equivocada, perseguia a igreja, matava e condenava os irmãos, cheio de ódio. Deus quis que naquele dia, indo para o caminho de Damasco, Deus quis derrubá-lo do cavalo, chamá-lo dizendo: Saulo, Saulo, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Foi Deus que quis. É Deus que dá forma ao vaso, no tempo dele, na época dele. Pega a sua Bíblia, está com a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia. É uma bênção ter a Bíblia? Sim ou não? Sim. O líder cristão que presidiu a reunião, o que nós chamamos de cânon, que presidiu a reunião que selecionou os 66 livros, o líder cristão que presidiu a reunião que escolheu 66 livros como livro sagrado, viveu com a mãe dele orando por ele a vida inteira, e ele nunca se converteu. Ele se converteu depois que ela morreu. A mãe dele nunca ouviu. E olha que coisa, Mônica nunca imaginou que Agostinho, seu filho, por quem ela tanto orou e tanto pediu a Deus, seria aquele que iria presidir uma das mais importantes reuniões da história do cristianismo. Filho dela, o Agostinho dela, que ela orou tanto e ele nunca foi para a igreja, orou tanto e ele nunca se converteu. Mônica nunca imaginou que seria ele que presidiria, e debaixo da direção dele iriam selecionar os 66 livros sagrados que seriam seguidas por toda a cristandade pelo resto da história. Amém? Mônica nunca viu, mas Agostinho, no seu livro Confissões, narra a importância da sua mãe, o seu processo de conversão. E sabe o que mais para Agostinho representava a evangelização da sua mãe?
o amor da sua mãe, o acolhimento da sua mãe, o fato de acolhê-lo e abraçá-lo. Esta foi a grande mensagem de Deus para o coração de Agostinho. Quando a sua mãe morre, é sepultada, e um dia Agostinho está em casa chorando pela morte da sua mãe. E ele disse: eu ouvi uma voz de criança e dizendo: toma e lê, toma e lê. E sobre a mesa estava um fragmento de Romanos 13:13. Quando ele pegou aquele dia, Agostinho já era um acadêmico, Agostinho era professor de retórica na Universidade de Milão. Mas naquele dia, quando ele leu Romanos 13:13, ele nasceu de novo para a glória de Deus. Então, querido, ore, abrace, acolha. Deus está no comando da feitura do vaso. Só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. O próprio Lutero, que acabamos de falar, querido, Lutero já tinha lido milhares de vezes o texto de Romanos 1:16. Lutero era professor de doutorado em Bíblia e Teologia. Então ele já tinha feito a graduação, já tinha feito o mestrado, já tinha feito o doutorado. Ele era professor de doutorado. Dava aula na Universidade de Wittenberg. Mas ainda não tinha nascido de novo. Aí um dia, Lutero estava preparando uma aula para um seminário sobre Epístola aos Romanos, que ele iria dar aula para a turma de doutorado dele. Ele que já tinha lido milhares de vezes. Naquele dia, ele lê Romanos 1:16 e ele escreve: foi como se os portões do paraíso tivessem sido abertos para mim. É naquele momento, naquele dia, que o oleiro acha por bem refazer aquele vaso. Como explicar, irmão? Já tinha lido quantas vezes? Centenas de vezes. Tem que esperar o toque do oleiro. É o oleiro que tem que fazer, é o oleiro que tem que colocar a mão. Há quanto tempo, eu não vou te perguntar, mas você vem brigando com pessoas que você ama, querendo que ele venha para a igreja e ele não vem? Há quanto tempo? Está falando, briga, discute. Eu te pergunto, ele está aqui? Entende? Não é assim. A gente se esquece que quem está no controle da vida é Deus. Quem está no controle do vaso é Deus. É Deus. Eu cito como exemplo, e o meu filho está lá no fundo da igreja, e depois perguntem para ele quantas vezes eu briguei com ele para ele vir à igreja. Pergunta para ele depois. Quantas vezes, ele tem 21 anos, ele ficou de castigo para vir à igreja? Pergunta para ele. Pergunta para a Natália depois. Quantas vezes eu brigo com ela para ela vir à igreja? Pergunta para ela se ela tem que vir domingo de manhã e à noite. Se em algum momento, desde que a gente começou com o culto de manhã e noite, se em algum momento eu falei para ela: Natália, você tem que ir comigo de manhã e de... Falei para ela: você vai como todo mundo, manhã ou noite.
sou pastor, eu tenho que estar de manhã e de noite. Não, você vai de manhã ou vai de noite, como todo mundo. Se ela vem de manhã e noite, ela vem por quê? Ela quer. Ela não é obrigada a vir de manhã e de noite. O meu filho não é obrigado, ele optou agora para vir pela manhã. Em que momento à noite eu cheguei e falei, não, mas você tem que ir à noite também? Irmão, quem faz é se Deus não fizer a minha esposa nascer de novo, ninguém na face da terra vai fazer. Se Deus não fizer o meu filho nascer de novo, não há nada que eu faça no mundo que consiga enfiar Cristo no coração dele. Nada! Então, se eu quero fazer um bem à minha família, devo fazer o que eu fiz por muitos anos pelo meu filho. Deus, revela a ele teu reino. Deus, encontra o meu filho em algum momento desta vida. Deus, ilumina o seu coração em algum momento. Deus, que o Senhor revele o teu reino ao coração da minha esposa, que ela compreenda a verdade do teu evangelho. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada mais do que isso. E Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, porque Ele é o oleiro da vida para a glória de Deus. Amém? Ele é o oleiro da vida. Pense nisso, irmão. Pense na verdade da palavra, do evangelho. Afaste esses conflitos, problemas, querendo mudar pessoas. Não, irmão, seja qual for a natureza, seja profissional, seja pessoal, seja relacional, seja de comportamento, seja o que for, irmão. Ouça a voz de Deus. Os nossos conflitos, os nossos embates trazem esta ideia de que nós estamos no controle da vida, e não estamos. É só Deus que pode fazer, é só Deus que pode transformar, é só Deus que pode iluminar, é só Deus que pode trazer o quê? Vida. Entende? Vida. E quando nascer de novo, irmão, não subestime o poder de Deus. Quando nascer de novo, tudo se faz o quê? Isso. Tudo resolve. Tudo se faz novo. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode adorar a Deus por isso. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Precisamos de fé. Fé nos nossos relacionamentos, fé nas nossas relações. Isso que eu estou lhe dizendo, querido, eu trouxe aqui, uma Bíblia de estudo chamada Deit. Essa é a Bíblia publicada pela CPAD, Casa Publicadora das... Então eu vou ler na Bíblia da CPAD o que está escrito na nota de rodapé de Romanos 9. Se não ensina na igreja, irmão, é uma outra história. Amém? Mas a partir do momento em que a Casa Publicadora da Assembleia de Deus publica uma Bíblia de estudo, ela sim o faz, porque é isto que a Assembleia de Deus o quê? Classicamente ensina. Então, se não pregaram na igreja que você era, porque nós somos uma Assembleia de Deus, de que Deus concebe vasos de honra e de desonra,
de que Deus faz vasos de misericórdia e faz outros para o quê? Ira. É uma outra questão. Foi uma deficiência de ensino bíblico da igreja. Mas a Bíblia de Estudo DEIC, publicada pela CPAD, é um exemplo claro que, teoricamente, a Assembleia de Deus não ignora Romanos 9. Então eu vou ler exatamente como está escrito aqui e vou te fazer a observação só de discordância que temos, mas eles reconhecem o que está escrito, porque não podemos ignorar o Romanos 9. Então ele diz bem assim, ó: não há injustiça em Deus se Ele vê a intenção dos dois jovens e escolhe com base no que prevê de cada um. É o que Deus faz ao lidar no presente com Israel e os gentios. Se Ele vê que os judeus continuarão se rebelando contra Ele e que os gentios não, será que Ele não pode agir de acordo com isso, sem que haja injustiça nele? Deus não é responsável pelos atos de Esaú ou Jacó, judeus ou gentios. Ele teve de escolher Jacó em detrimento de Esaú, devido às intenções e à vida que cada um deles escolheu viver. Por isso agora, ele tem de rejeitar a Israel devido à sua crescente rebelião de mais de 1800 anos. A única coisa que lhe resta fazer é usar os gentios, se eles cumprirem o seu plano. Ele está falando aqui, um pouquinho antes do que lemos, quando Moisés começou essa conversa dizendo: disse Deus, escolhi Jacó e aborreci Esaú. Aí que Moisés começa a falar dessa história do oleiro. Olha, se Deus escolheu Jacó e não Esaú, e essa escolha foi feita no ventre, ok? No ventre. Porque a profecia de que o maior serviria o quê? Isso foi no ventre. Então Paulo diz: ora, Deus não escolheu Jacó por causa das suas escolhas. Deus já o escolheu antes de nascer. E agora aqui a explicação que a Bíblia da CPAD dá, que é a explicação clássica do arminianismo, é que Deus faz as escolhas a partir daquilo que Deus conhece no futuro. O nosso ponto de discordância é pelo fato disso não estar escrito na Bíblia, de que Deus escolhe a partir do... Então isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. O que na Bíblia existe é: Deus faz as suas escolhas, Deus a faz como Ele é o oleiro, e Ele faz segundo a vontade dele. Isso é o que está escrito. Aí o arminianismo especula dizendo: essa escolha é feita porque Deus olha o futuro, e por saber o que vai acontecer no futuro, Deus faz então a sua escolha. Então o nosso ponto de discordância é nisso. Como não existe na Bíblia esta ideia de Deus olhar no futuro, nós não podemos dizer que Deus faça aquilo que não está escrito. Preferimos então a posição calvinista que diz: Deus escolhe. Como Deus faz? Só Deus sabe. Isso está na Bíblia. Não sei como que Deus faz. Não sei se Deus olha presente, passado, futuro. Não sei se Deus olha pela sua presciência, pela sua onisciência. O que eu sei é o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é que Deus é o oleiro, que Ele faz segundo a vontade dEle, e que Ele faz alguns vasos para ira e outros vasos para misericórdia, alguns vasos de honra e outros vasos de desonra. Como Ele faz isso, só o oleiro sabe, porque entendo que Paulo me coloque no meu lugar ao me dizer assim, e eu tomo para mim esta palavra: porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para... O que Paulo está dizendo é:
Adriano, você é o quê? Oleiro ou barro? Barro. Deus é o quê? Oleiro ou barro? Então Deus vai ser o que Ele é e você seja o que você. Não se meta a querer ser oleiro. Isso é barro. Não se meta a ser oleiro. Não se meta em dizer para o oleiro, não, Senhor, como a Alessandra falou, com alça não, melhor fica a tendência agora dos vasos é sem alça. Então é melhor o Senhor fazer sem alça. Não. Isso é barro, irmão. Isso é barro. É isso que Paulo está dizendo. Como que a coisa formada, né, vai dizer para aquele que está formando, por que me fizeste assim, né? O Raí é marceneiro. Então a mesma coisa que a bancada lá de madeira, o Carlinho, né, fala para ele, não, deixa eu ver o projeto que você fez aí para ver se eu vou concordar, né? Para ver se eu vou concordar que você me faça desse jeito. Não, mas eu vou fazer um armário, então deixa eu ver. Não, tira isso aqui, eu quero com 5 gavetas, não é para colocar 4. Não, eu quero porta-tubo, não. É isso que Deus está dizendo. Só que é isso que você faz com Deus. É isso que você faz com Deus na sua oração. Não, Senhor. Presta atenção aqui que eu vou te ensinar isso. O senhor está vendo aqui a minha esposa? Então, Deus, ó, ela é assim, assim, assim. Senhor, o senhor precisa fazer assim. Muda ela nisso, né? Coloca uma gaveta aqui, Senhor. Uma porta dupla aqui. Ó, aqui o senhor vai colocar uma... Como que chama aquela parte do guarda-roupa? Aqui o senhor vai colocar 2 maleiros. Amém? Porque eu preciso, Senhor, de 2 maleiros, porque ó, tem isso e tem aquilo. E Deus fica olhando tudo aquilo, você, barro, querendo ensinar ele oleiro a trabalhar. É que Deus é bom, querido. Deus é misericordioso, né? Deus é misericordioso, né? Deus não deve ter 2 ouvidos, deve ter uns 50, uns 1000, né? Para não se aborrecer. Porque você faz, o outro 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 faz. Todo mundo é o barro querendo ensinar o oleiro. Deus sabe fazer barro, irmão. Deus sabe fazer vaso bonito. Amém? Olha que vaso bonito que ele fez com Moisés. 80 anos de idade. Olha que lindo vaso Deus fez para a história. Olha que vaso ele fez com Lutero. Lutero já morreu há 500 anos. E a gente continua cantando a canção que ele escreveu. Amém? Deus sabe fazer vaso. Olha o que ele fez com Agostinho. A mãe nunca viu, nunca imaginou, mas olha o que Deus transformou o filho de Mônica. A nossa ceia, a nossa forma de entender ceia vem de Agostinho. Olha o que Deus fez. Os ensinos de Agostinho perduraram sem questionamentos por 1000 anos na igreja. 1000 anos, 1000 anos. 1000 anos. Já ouviu falar na Trindade? Hã? Existe Trindade na Bíblia? O nome Trindade? Sabe quem conceituou, fundamentou e lançou no mundo o conceito de Trindade? A verdade da Trindade é bíblica. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas quem organizou e conceituou? Agostinho. Em um livro chamado A Trindade. Olha o que Deus faz. Deus sabe fazer vaso. Então hoje, com todo carinho, Deus está te dizendo: fica no teu lugar. Fala para o teu irmão, você fica no teu lugar, irmão. Fica no teu lugar. Você é barro. Fica na sua. Não sabe, você não sabe fazer vaso. Você não sabe fazer vaso. Mesma coisa. Me chama para ir na marcenaria lá do Carlinho do Raí e pede para o Adriano fazer uma gaveta para você.
Você vai ver que bela gaveta vai sair. Eu sei fazer. Amém? Então, se eu quero que seja feito algo bonito, eu tenho que pedir para quem sabe. Quem é marceneiro? Então, eu peço para o marceneiro fazer. Né? Então, você quer que nasça de novo, que mude, que seja uma bênção. Pede para quem sabe fazer. E esse se chama Deus, o oleiro que muda, que transforma, que faz nascer de novo. A você, a gente vai abraçar, acolher, a gente vai aprender com a mãe de Agostinho. Você devia ler o livro de Confissões e deveria ler a observação que ele faz da mãe, o testemunho de evangelização da mãe, o amor, o acolhimento, a misericórdia, a bondade. É isso que fica no coração dele, e ele passa a ver Cristo através do amor que lhe é transmitido, e é aquilo que faz nascer de novo. Seja assim, querido, porque não adianta tentarmos mudar as pessoas e brigarmos. E se a gente procurar a psicologia, ela vai te dizer que essa coisa que não muda vai ser assim. Mas pastor, eu preciso que mude. Então peça para o oleiro nesta manhã. Comece a falar com o oleiro nesta manhã. Olha o que aconteceu com muita gente que tentou fazer papel de oleiro. Eu conheço, digo, por ser pastor. Quantos filhos de pastores estão onde? Em qualquer lugar, menos na igreja. E pastor que não é um, tem 5, os 5 estão fora. Ninguém fica. A esposa só não corre porque não dá. Ninguém fica. Porque quer fazer o papel do quê? Aí o vaso sai o quê? Torto, ruim, querendo fazer aquilo que não. É claro, irmão, claro, né? Você tem 3, 4, 5 filhos. Um dá problema, você não vai avaliar a educação dos pais nunca. Mas você tem 5, os 5 dão problema, e dão problema na mesma coisa, aí não é maldição hereditária, não. Tenha certeza. Não é maldição hereditária. Os 5 dando o mesmo problema. É uma estrutura familiar adoecida e traumática. Então, isso não é maldição hereditária. Então, o que eu estou lhe dizendo é de vários filhos e todos. Ninguém quer saber de igreja. Mas não quer nem que fale de igreja. E é homem, mulher, mas é todos assim. Ninguém quer ouvir falar de. Se você sentar com ele para saber por quê, ele vai te dizer que ele apanhou, que ele levou uma surra, que ele ficou de castigo, que ele ficou de joelho virado para a parede de castigo. Ele vai te contar um monte de coisa. Tudo isso é você tentando fazer o papel do quê? De oleiro. Então diga: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu quis ser o oleiro da minha casa. Me perdoa todas as vezes que eu quis ser o oleiro da minha esposa, o oleiro do meu esposo, o oleiro do meu pai, da minha mãe, o oleiro do meu filho. Me perdoa, Deus. Porque todas as vezes que eu tento ser aquilo que Deus deve ser, tudo vai dar no quê? Errado. Mas hoje Deus está te convidando. Deixa Deus ser o oleiro na tua vida, amém? Você pode crer nisso? Deixa Deus fazer nascer de novo, querido. Deixa Deus trabalhar segundo a vontade dele, para tudo na tua casa, para tudo na tua família. Deixa Deus fazer. Ame, acolha, abrace, perdoe, faça o que a Bíblia Sagrada ensinou, e o restante
Deus vai fazer segundo a vontade dele. Vai fazer quando criança, vai fazer na metade da vida, vai fazer quando ficar idoso. Talvez você morra e não veja, mas tudo será feito segundo a vontade de Deus, porque é Ele que faz como Ele quer. E que Deus seja o Deus da tua vida nesta manhã, da tua vida. Que Ele seja primeiro o oleiro da tua vida, o oleiro do teu coração. Primeiro o teu oleiro, e depois o oleiro da tua família. Isto significa dizer: deixa Deus fazer de você aquilo que for a vontade dele. Não lute contra a vontade de Deus. Não se coloque contra o propósito de Deus. Não se coloque contra aquilo que Deus quer. Dobre o teu joelho, porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Será que Moisés imaginou que indo para o deserto ficar exilado, a vida ia dar em alguma coisa? Será que Abraão imaginou que sair peregrinando na vida por 25 anos, fazendo a lambança com Ismael, ia dar certo alguma coisa? Será que José pensou que, sendo traído pelos irmãos e sendo vendido como escravo no Egito, a vida ia chegar em algum lugar? Será que Davi imaginou que quando ele recebeu tudo lhe foi tirado, porque Saul queria matá-lo, ele teve que viver anos e décadas exilado, fugindo de Saul? Será que ele imaginou que a vida ia dar em algum lugar, ia chegar em algum lugar? Será que Pedro imaginou que existia vida ministerial para ele, depois dele ter traído Jesus? Será que Pedro imaginou que ainda ia ter vida apostólica para ele, se ele negou Jesus? Agora veja, em tudo isso que aconteceu, em toda esta catástrofe que aconteceu, Deus tem um caminho. Amém? E este caminho, ele é o quê? Perfeito, agradável, bom para a glória do Senhor. E Deus está te convidando nesta manhã, na aflição da tua alma. Confie em Deus. O caminho dele é bom, perfeito e agradável. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça ir de mal a pior, confia no oleiro, peça ao oleiro, entregue o teu coração ao oleiro. Deus fará tudo segundo a vontade dele, para a glória de Deus. Amém? Você pode adorar o nome do Senhor, você pode glorificar a Deus nesta manhã. Por isso, eu quero que você se coloque em pé neste momento. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. E eu quero que você ore comigo nesta hora. Eu quero que você ore comigo neste momento, para que Deus mude o teu coração, para que Deus mude a tua alma, para que Deus transforme circunstâncias, para que Deus mude circunstâncias e que Deus faça segundo a vontade dele. E você vai orar neste momento e dizer: Deus, vem ser um oleiro da minha casa, vem ser um oleiro da minha família, para mudar a vida, para transformar, para fazer nascer de novo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, você pode adorar a Deus por isso. Então feche comigo os teus olhos neste momento, feche comigo os teus olhos nesta hora. Nós vamos orar diante do Senhor e nós vamos interceder para que Deus mude. Tudo será feito ao seu tempo, querido. Tudo seguirá a vontade do Senhor, tudo seguirá o tempo do Espírito Santo, tudo seguirá a provisão de Deus. Deus será glorificado. Permita que Deus seja o teu oleiro nesta manhã, que Deus mude a tua
tua vida, Deus mude o meu coração, Deus supra as necessidades, querido, ainda que pareça tudo perdido, lembre-se de quantos exemplos na Bíblia Sagrada, tudo parecia que ia mal, tudo parecia que ia se perder, e tudo correu para a glória de Deus, e nós pregamos estes homens de Deus, e nós pregamos estes testemunhos, e nós somos edificados por isto, porque o oleiro sabe o que fazer, como fazer, e tudo é feito para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Feche comigo os teus olhos neste momento, querido. Vamos orar e dizer: Deus, vem ser o oleiro da minha vida, vem ser o oleiro da minha casa, da minha família, Senhor. Vem mudar, vem transformar. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Teu amor, eu confio na Tua vontade, eu confio no Teu querer, e eu confio que o Teu nome será exaltado, o Teu nome será glorificado, o Teu nome será engrandecido. Deus será exaltado para sempre. Adore a Ele, querido. Adore a Ele durante esta canção. Adore a Ele durante esta canção, em nome de Jesus. Adore ao Senhor e diga: Deus, vem cumprir a Tua vontade, Senhor. Vem cumprir o Teu querer, Espírito Santo. Vem guiar-nos segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia, porque nós somos como vasos, Senhor. Nós somos como vasos das mãos do oleiro. Nós nos entregamos à verdade do Teu Evangelho, Senhor. Nós nos entregamos à verdade da Tua palavra, Espírito Santo. Adore a Ele durante esta canção. Ore ao Senhor neste momento. Ore ao Espírito Santo nesta hora. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te exaltamos pela Tua verdade. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Santo Espírito, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido e seja glorificado. Oh, Deus triunfará, Deus será adorado e glorificado, Ele será exaltado sobre a nossa vida. Ele é o bom oleiro, todas as coisas pertencem a Deus. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, Espírito Santo, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, o diabo está vencido. Deus será adorado e glorificado. Aleluia. sim, a palavra ficará. A palavra permanecerá. Sabemos com certeza, Com fé e Espírito Santo. e nada nos assustará. Confia no Senhor. Com Cristo por